E aí, gente, bom, eu decidi gravar esse vídeo porque muitas pessoas só focaram na redação durante o ano pro vestibular do Enem e acabaram deixando a redação da FUVEST de lado. Então, por meio desse vídeo, eu quero mostrar para vocês quais são as diferenças da redação da FUVEST e da redação do Enem. Então, vamos lá. Uma das principais mudanças entre essas redações é a conclusão. Por quê? Não tem proposta de intervenção na redação da FUVEST. Por isso, é preciso uma estrutura diferente que eu vou mostrar para vocês. Uma estratégia legal para você utilizar na hora de escrever a conclusão é se basear no que foi escrito na introdução, ou seja, pegar as ideias principais que foram escritas e reescrever na conclusão. Você não vai poder escrever nada que já não foi dito na parte anterior da sua redação, ou seja, você só pode escrever o que já foi escrito. Se você escrever alguma ideia nova ou algo diferente do que você já escreveu, vão descontar ponto de você. E daí vocês podem se perguntar, então, como que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês através de uma redação que eu queria agradecer o Fabrício por ter disponibilizado a redação dele. Ele tirou uma nota muito boa, faltou pouco para a nota máxima e, assim, eu nunca vi alguém tirar nota máxima na redação da FUVEST. Se existe, me apresento essa pessoa, mas o máximo que eu já vi foi 47. Então, assim, fiquem tranquilos, porque praticamente todo mundo vai tirar em torno de 40, né, no máximo 45, assim. Os corretores são bem chatos, então vou me basear nessa redação super legal e vamos ver. Isso ele disponibilizou pra gente dar uma olhada. E quem estiver anotando, você precisa de 3 coisas na sua introdução que eu vou mostrar para vocês. Um periférico, no mínimo, a sua opinião, que também pode ser chamada de tese, e aproximadamente 1 ou 2 argumentos. É interessante que sejam 2, porque daí você ganha mais nota. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. De verde está grifado o primeiro periférico dele. O que é esse periférico? É algum conteúdo externo que o corretor ele vai olhar se você colocou algo que não seja só relacionado ao tema. Pode ser um filme, um livro. Para a FUVEST, eu recomendo pegar alguma coisa das obras literárias. E se não for possível, pode ser um livro também que você leu, enfim. Ou alguma coisa histórica, como a gente vai ver que ele utilizou várias vezes. E é ótimo. Então, olha só. Começando de verde. Ele diz assim: desde tempos antigos, utilizam-se símbolos para representar coisas abstratas. Esse é um dos periféricos dele. Como vocês podem ver, ele colocou mais 4 periféricos, ou também podem ser chamados de exemplos, que são coisas que você pega que não tem a ver diretamente com o tema, mas você acaba relacionando. Se você olhar as partes em azuis, são as explicações dos exemplos dele. Ou seja, você não pode apenas jogar o exemplo na introdução, que seja no desenvolvimento ou na conclusão. Você tem que sempre explicar o porquê que você está relacionando esse exemplo com o tema. Então vamos lá, ó. Ele colocou: desde os tempos antigos utilizam-se símbolos para representar coisas abstratas, que é o exemplo dele. Logo em seguida ele explica esse exemplo, colocando em azul parte da opinião dele, que é o que eu falei dos argumentos. Ele está argumentando sobre a opinião dele. Então olha só, a destruição desses símbolos culmina, portanto, na extinção dos significados atrelado a eles. Vamos lá, eu nem falei qual era o tema dessa redação. O tema da redação da FUVEST do ano passado foi: de que maneira o passado contribui para o presente? Então, o que ele fez? É um tema bem filosófico. Uma das dicas para temas filosóficos, que geralmente, praticamente todos os temas da FUVEST foram filosóficos, é você colocar para algo que você consegue identificar no seu dia a dia. O que ele fez? Ele pegou os símbolos, que é um conceito que você pode retirar, né, da sua lógica, não é nada muito complicado.
Então ele pensou, como que os símbolos, por exemplo, na época da pedra, você tinha os símbolos ali na parede. Como que a gente entende, né? Como que eles estudam através dos fósseis? Tem todos esses significados. Então, ele pode ter pensado em algo nesse estilo e ter se baseado para escrever o tema dele, né? Ou, por exemplo, quando eu escrevi a minha redação do ano passado, eu pensei na no que aconteceu na Alemanha. Como que nós podemos olhar para o passado, ver que aconteceram coisas muito ruins durante a Segunda Guerra Mundial e, né, o que está acontecendo hoje em dia, a gente percebe que uma terceira guerra mundial não seria nada bom. Então, é interessante pegar para temas filosóficos acontecimentos que sejam da nossa realidade para conseguir se basear para escrever a redação. Ok, eu estou falando demais, então vamos lá. E daí ele coloca outro exemplo e explica novamente ali o da Bastilha em verde. E daí ele explica ali, ó, o que está em azul em seguida. Toma-se como exemplo a queda da Bastilha no século XVIII, que não somente findou com o aparelho da repressão política absolutista. Então, quer dizer, ele fala da queda da Bastilha e ele explica o que está relacionado com o tema. Ele diz: acabou com o aparelho da repressão política e significou o destino dessa corrente ideológica, ou seja, ele mostra como um acontecimento histórico alterou o rumo das coisas que iriam acontecer em seguida. Então, ele está relacionando com essa consequência de passado e presente que a FUVEST ela colocou, que poderia ser uma coisa geral, muito ampla, mas o que você tem que fazer na redação é meio que deixar um pouco mais restrito, colocar na sua visão o que você pensa, como se relaciona no seu dia a dia. E outra característica muito importante que ele colocou em amarelo é a resposta para a pergunta do tema da FUVEST. Ou seja, a FUVEST perguntou de que maneira o passado contribui para o presente. E o Fabrício foi lá e respondeu: partindo dessa máxima, observa-se a importância de símbolos históricos que exercem a função de materializar o caráter teórico dos acontecimentos que marcaram a trajetória humana. Ou seja, só dele ter colocado essa parte amarela, se ele não tivesse colocado nenhum exemplo, ele já teria ganhado muita nota, porque o mais importante da redação é você responder a pergunta. Óbvio que se ele não colocasse os exemplos, ele não teria tirado tanta nota como ele tirou. Ajuda muito. Mas se você não pensar em nada e quiser colocar talvez alguma coisa que esteja nos textos de apoio para não ficar sem nenhum exemplo, deu na introdução e também responder no desenvolvimento, na conclusão, tá ótimo. Respondendo em todos os parágrafos, você já tira uma nota bem maior do que se você deixar de lado e só ficar enrolando, né? Enfim. E daí, né? Eu não vou ler para não ficar muito grande esse vídeo, mas vocês podem dar uma olhada depois. Tem outro exemplo de verde, depois da resposta em amarelo. Explica novamente o exemplo, nunca joguem o exemplo e deixem, né? A Deus dará. E, novamente, mais um exemplo, e ele explica o exemplo. Se você não pensar em tantos exemplos assim, você não vai tirar uma nota ruim, mas, né, se tiver sobrando, por que não colocar? E então vamos para a conclusão, né? Que é o que muitos têm dúvida com relação à FUVEST. Porque não tem a necessidade de colocar proposta de intervenção. Então, qual é a estratégia? É você se basear na sua introdução, como eu já tinha dito. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que resumir o que foi dito na introdução, pegar as coisas principais. Então, olha só, se você pegar essa parte aqui que ele falou, conclui-se que a história representa muitas vezes pelo caráter simbólico dos objetos. É o que ele já tinha dito com outras palavras. Olha só, deixa eu achar aqui, eu vou achar. Olha só, logo depois de verde, a segunda parte aqui, em azul. A destruição desses símbolos culmina, portanto, na extinção dos significados atrelados a ele. Foi o que ele já tinha falado, ou seja, a opinião dele ele repetiu. Então, as partes que estavam em azul aqui são todas as opiniões dele. Ele resumiu
né, nessa frase, que é muito importante a conclusão ela ser um pouco menor do que os outros parágrafos, porque ela está terminando o texto, então não precisa ser nada muito grande. Então, o que você vai fazer? Resumir a sua opinião, que você já escreveu na introdução. Logo em seguida, você pode pegar a sua resposta e reescrever com outras palavras, como ele fez aqui, ó, novamente em amarelo, a resposta da pergunta que a FUVEST fez. Ele escreveu: tem extrema importância para o presente à medida que permite a obtenção de conhecimento para a definição do futuro, que é o que ele já tinha dito ali em amarelo, ele só reescreveu com outras palavras. E daí ele fez uma coisa muito legal que se chama chave de ouro. Não é obrigatório, não vão te descontar pontos se você não colocar, mas sobrou linha, tá sobrando tempo, que geralmente não sobra, faz, por que não? Né? Então, olha só, ele retomou o exemplo que ele tinha colocado, esse penúltimo exemplo aqui. Né? Os dois últimos exemplos, eles falam mais ou menos da mesma coisa. Vou tomar um pouquinho de água aqui, tô falando demais. Esses dois últimos exemplos, ele colocou sobre o acontecimento do museu, né, que acabou queimando no ano de 2019, e ele retomou dessa maneira, bem resumido, ele não nem mencionou o museu, mas se o corretor ler, ele vai entender o que ele quis dizer. Então está escrito assim: tal caráter, porém, não tem sido valorizado pelo Estado, ou seja, a importância, né, desse conhecimento para o futuro, ele não está sendo valorizado pelo Estado como ele já tinha dito sobre o museu, entendeu? Então ele está retomando o que ele já disse na introdução, um exemplo que está ali, e está demonstrando para o corretor que ele conseguiu fazer uma redação que retoma na conclusão o que foi dito no início. E daí ele retoma esse exemplo do museu e coloca a opinião dele, que é que ele escreve uma crítica de certa forma e ele não está fazendo uma proposta de introdução, pelo amor de Deus. Ele não está explicando como deve ser feito, ele só assim cita que precisa ter mudanças, mas ele não explica como. Então ele fala assim: realidade que precisa ser revertida em prol do desenvolvimento humano e de elevação cultural e intelectual da sociedade. Então ele dá uma, né, cutucada no governo e fala: olha, tem que ser mudado. Mas em momento nenhum ele fala como, não explica, isso não precisa ser feito e nem deve na redação. Bom, gente, eu tô finalizando aqui o vídeo, espero que tenha ajudado, boa prova pra vocês, fiquem tranquilos. A dica mais importante é relaxem, deem uma descansada, porque o mais importante é estar tranquilo pra prova. E curtam, comentem se vocês ainda tiverem alguma dúvida, e eu pretendo fazer vídeos dando dicas para a segunda fase da Unicamp, e se possível vou até pedir a participação de uma amiga minha que faz Unicamp, e é isso.